Olá, seja bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e hoje aqui comigo está a Andréia Ferreira. Ela é a mãe da Jéssica e também do Iago. E ela tem uma história de vida, gente, muito linda para compartilhar aqui com a gente. Eu quero agradecer desde já pela sua presença. Amém. A Andréia, ela, quando criança, ela sofreu abuso sexual, porém ela não foi paralisada e hoje ela é testemunho vivo para abençoar muitas vidas e é por isso que ela está aqui hoje, para contar para a gente, compartilhar essa história. Amém, amém. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito feliz, viu, Amém. por você estar aqui, porque eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas com a sua história, Sim. né? E pra gente começar, então, Andréia, queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Como que foi? Você cresceu aí num lar com seu pai, a sua mãe, ou morou com avós? Como que foi? Sim, sim. Eu sou da década de 80, né? Nasci aqui em São Paulo mesmo. Fui criada com os meus pais, meu pai hoje falecido, né? Minha mãe ainda é viva. E não nasci num lar cristão. Não tive nenhuma base, assim, cristã. A não ser da minha avó, da parte materna, né? Que era da congregação cristã. E que levava os netos, né, para a igreja. Então, na minha infância, assim, lembrando, é a única imagem que eu tenho, assim, de dizer assim, Deus na vida, né? E, assim, a gente não tinha religião nenhuma. Minha Era mãe... católico, Não, não nem praticante, ou nem, católico, nem se não, nem falava. católico. Porque a minha mãe nunca, assim, foi pra igreja católica. Eu me lembro de ir, assim, pra centro espírita, né? Minha mãe me levava, né? Mas, assim, eu lembro de eu assim, acho que uns 8, 9 anos, ir na igreja católica. Mas, assim, influência de amigos, né? Com a galerinha. E aí eu ia, mas, assim, não nasci no lar cristão, infelizmente, que eu gostaria, né? De ter essa base, Sim, né? Pra minha sim. vida. Tá. E como que foi, assim, a sua criação? Seus pais eram presentes na sua vida? Você tem irmãos? Sim. Eu tenho 2 irmãs, gêmeas, Amanda e Adriana. Assim, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Assim, a minha infância inteira eu lembro da minha mãe trabalhando. Sempre, sempre. Meu pai é a mesma coisa. Eu falo que meu pai, ele era um homem íntegro e reto. Eu falo que todas, assim, as coisas boas que eu me lembro, eu posso dizer se eu, Andréia, tem alguma coisa de bom, né? Assim, que eu posso tirar de vantagem, assim, da criação da família, né? Assim, do meu pai, né? Da minha mãe também. Assim, apesar que a minha mãe, ela sempre, por trabalhar muito e pela criação dela também. Então, eu não posso te dizer que ela era presente, né? Porque eu me lembro dela trabalhar de dia, chegar em casa, trocar de roupa e trabalhar à noite, né? E antes da conversão da minha mãe, porque hoje ela é convertida, ela gostava de sair, gostava de ir para bar. Então, eu lembro da minha infância bem só, em casa, né? E aí, a minha mãe, após o trabalho, nas horas vagas, ela saía bastante, assim. Mas ela foi mãe cedo. Sim, sim. Ela foi mãe cedo e depois veio minhas 2 irmãs, né? Eu não me lembro exatamente a idade que ela foi mãe, mas ela foi mãe cedo. Eu creio entre 23, 24 anos, se eu não me engano. Eu creio que é cedo, né? Sim, sim, é É nova. cedo, isso é nova, é verdade. Mas, assim, minha mãe sempre trabalhou muito, né? Mas, assim, como todo o processo de criação, posso dizer que como ela foi criada, ela criou, né? Então, assim, sempre focando no trabalho, sempre muito nervosa, preocupada com amanhã, né? Até porque eu falo que quando você não tem uma base cristã, você não tem uma base em Deus, a sua vida é sempre corrida, é sempre preocupada com amanhã. Então, assim, eu lembro dela sempre muito, faça isso, faça aquilo. Eu sempre, desde muito cedo, eu sempre fui uma dona de casa. Eu cuidava da casa, organizava a casa, porque eu queria que ela chegasse e ficasse o melhor possível, que a nossa casa fosse um lugar de paz. Porque o meu pai, ele sempre teve problema de alcoolismo. E mesmo casado, assim, eu cresci num ambiente de muita briga. Muita briga. Quando eu lembro da minha infância, sempre de muita briga,
muitas palavras contrárias, muito Ou seja, eles desrespeito. brigavam ali na frente dos filhos. Sim, E você lembra disso, com então? toda certeza, com toda certeza. Eu lembro, assim, de cenas do meu pai endemoniado, cavando terra, sabe, no quintal, de agressão, tanto física como verbal, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante da minha mãe, ela nunca… Porque, assim, quando eles se separaram, ela nunca falou: seu pai é ruim, seu pai é uma má pessoa. Ela sempre nos incentivou a estar com o Ela nosso não pai. colocava vocês Não, contra ele, não, então, não, que é o não. que acontece muito, Sim, né? sim, de forma… Ela foi sábia. Sim, de né? certa forma, sim. Então, assim, quando eu me lembro da minha infância, foi assim. Uma infância muito conturbada, uma infância… assim, não vou dizer repleta de amor, porque eu falo que eu descobri o que era o sentimento amor, respeito, quando eu me converti. Porque eu falo que foi o Senhor que me ensinou o que é esse sentimento amor, amar, a querer o bem do próximo. Assim, de casa, eu não tenho essa lembrança, infelizmente. Que coisa. E aí você falou que a sua mãe trabalhava muito, então. Sim, Dá sim. pra ver, né, aquele sentimento Sim. de sentir mesmo, Sim, né? sim. Você sentiu isso. Com toda Fez certeza. falta a mãe Sim, em casa, sim, né? sim. Até hoje. E por conta dela ter ficado muito tempo fora, Sim, trabalhando. foi o que aconteceu de você Sim. estar ali exposta, vulnerável. Vulnerável. Conta pra gente, Essa então, é a Andréia. palavra, vulnerável. Uhum. Isso aconteceu… assim, eu não lembro muito de datas, como eu te falei, mas eu lembro… provavelmente, eu creio que eu deveria ter de entre 8 a 9 anos, assim. Que eu consigo lembrar, né? Foi o meu tio, da parte do meu pai, né? Eu sempre ficava na minha avó. Quando minha mãe precisava trabalhar, dobrar, né? Que ela trabalhava num hospital. Desse hospital, ela ia trabalhar na casa de um dentista. Então, ela já saía de um trabalho e ia para o outro. Então, eu vinha para casa da minha avó, né? Ficava com a minha avó. Então, assim, muitas vezes eu saía da escola e ia direto para casa da minha avó. E por volta de 8, 9 anos, creio eu. Da sua avó paterna. Minha avó paterna. Minha avó Idalina paterna, que também já é falecida. Uhum. E esse tio meu morava com a minha avó, com os mais 2 tias e um tio. Então, eram 4 pessoas na época, né? E eu sempre percebi ele muito, assim, carinhoso comigo. E eu sou uma pessoa que eu não sou maldosa, eu não consigo perceber maldade em você, né? Então, assim, eu sempre respeitei muito, sempre respeitei a minha família, né? A minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, meus tios. Então, quando ele me começou assim… abraçava, até então eu achava normal. Aí colocava no colo, eu também achava normal. E demorou um tempo para me descobrir o que realmente ele estava fazendo comigo. A maldade, né? As segundas intenções. Então, assim, eu lembro do domingo, a gente na sala, assistindo televisão. E ele deitava e me colocava para deitar do lado dele. E aí ele colocava uma coberta por cima. E eu me lembro de todas as calças dele ter um furo no bolso. Então, ele colocava a mão dele, a minha mão por dentro da calça. E ali fazia com que eu ficasse mexendo no órgão genital dele, né? Então, essa foi o primeiro baque, assim, que eu não entendia. Isso na sala, Na sua sala, avó também sim. estava presente Todos e estavam. fingia que não Sim, via. todos estavam, porque não é que era natural, mas como era uma casa pequena, então ficava 2 no sofá, ficava um primo do lado do outro, né? Então, minha avó, eu lembro da minha avó sempre na cozinha, fazendo um café, um chá. E ele ficava de um jeito que não dava para você perceber, entendeu? Como se ele tivesse abraçado comigo. Que coisa. E ali acontecia isso, né? E da casa da minha avó, foi passando para minha casa. E minha mãe saía para trabalhar. E aí ele entrava e falava assim: olha, sua mãe foi trabalhar e pediu pro tio cuidar de você. Aí eu falava: tá bom, ok. E ele sempre vinha com um Danone, ele sempre vinha com um pacote de bolacha. Eu nunca passei, assim, fome, mas a falta das coisas. Então, vamos supor, eu era uma criança que eu não tinha acesso a uma bolacha a hora que eu quisesse. Então, aquela bolacha para mim, uau, era, né, um presente do meu tio. E ele começou molestando, mexendo nas minhas partes íntimas, né? E ele era sempre muito carinhoso. Ele falava: olha, o tio ama você.
A sua mãe pediu para o tio cuidar de você e tá tudo bem. Não precisa falar para ninguém, isso vai ficar um segredo entre o tio e você, tudo bem? Eu me lembro de eu não responder. A primeira vez eu achei aquilo estranho. A segunda vez, eu já comecei a sentir no meu corpo medo, tremor, umas coisas muito estranhas. Mas eu era uma Mas não sabia criança. identificar, Não sabia, né? não sabia. E isso, essa parte de molestar, de mexer, foi há alguns anos, assim. Mas ele não ia direto. Digamos que ele ia uma semana, outra semana não. E eu fiquei mocinha muito cedo, menstruei com 11 anos, né? E aí, com 11 anos, aconteceu o ato. Ele me violentou. E aí começou o martírio, porque mais ou menos eu entendia o que estava acontecendo. Só que eu falava para ele que ele não podia fazer. Ele falou: não, eu sou seu tio, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você porque você vai ser a minha esposa, você vai ter um filho do tio e eu vou levar você para um lugar lindo e você vai cuidar dos meus filhos e a gente vai ser feliz. Meu Tudo que você Deus, não que tem, isso? você vai ter. E eu não entendia. Ele nunca assim me bateu, assim, nunca foi violento, mas ele tinha o hábito de, vamos supor, eu falava hoje não. Ele pegava no meu rosto, deitada, e falava hoje sim. Porque você, a partir de hoje, vai ser a minha esposa. Então você vai fazer o que o tio manda. Então ali eu entendi como uma violência. Eu falei, opa, ele pode me bater. Só que eu não tinha noção do que ele fez, já, né, já era uma violência, né? Na Sim, minha sim. cabeça, assim, de criança, eu não entendia o que era, né? E ele olhava nos meus olhos e ele falava que ele ia sumir no mundo. Só que uma coisa muito interessante, Adriana, que eu falo que Deus, ele cuida. Ele cuidou de mim, assim, desde o ventre da minha mãe. Porque eu não engravidei. Eu tinha 11 anos de idade, era para me ter 3 filhos hoje. O Senhor não permitiu. Como assim era para ter 3 filhos? Porque ele tirou minha virgindade, eu já era mocinha, né? Então ele consumiu o ato, então eu poderia ter engravidado, né? Naquela época. Porque aí os abusos da parte de mexer, de molestar, vamos supor, uma vez por mês, a cada 2 vezes, começou frequentemente, 2, 3 vezes na semana. Meu Ele consumia Deus. o ato. E sempre quando minha E mãe você não saía. tentava, assim, como você estava percebendo que era, né, 2 a 3 vezes na semana, você não tentava Sim. sair, não tá em casa naquela hora? Sim, tentava. Mas era mais forte. Tentava, mas olha que coisa diabólica. Muitas vezes ele chegava para minha mãe e ele falava assim: olha, eu cheguei para ir levar uma camiseta pro meu irmão e a Andrea não estava em casa. E me falaram que ela estava com um menininho. Meu E aí a minha Deus. mãe chegava e explicava: o que está acontecendo? Por que você não estava em casa? O seu tio falou. O seu tio vinha trazer algo pro seu pai. Então aí ele meio que ele me cercou. Manipulava, Sim, né, a ele situação. manipulava. E uma coisa muito difícil é o medo, Adriana. O medo é uma coisa que te paralisa. Sim. Você fica refém da pessoa. E você não conseguia falar para outra pessoa, falar com a sua mãe, Sim. com o seu pai? Sim. Eu lembro que foi um pedido de socorro. Eu fiz uma carta. Na escola, nós fizemos uma redação. E era após as férias, né? O que a gente tinha feito nas férias. E aí ali eu desabafei, porque as minhas férias foram horríveis. E foi um pedido de socorro para a professora. Você né? lembra quantos anos você tinha? Ah, eu já tinha 12 anos. E aí eu falei com a professora, ela me chamou e falou: o que está acontecendo, André? Isso é muito sério. Isso é uma acusação muito séria. E aí eu falei por cima, né? E ela chamou minha mãe. E aí a minha mãe chegou na diretoria e falou que, como ela estava em processo de separação com meu pai, eu estava tentando se vingar dela, né? Porque, querendo ou não, meu pai, assim, fisicamente, meu pai nunca me agrediu, meu pai nunca gritou. Então, assim, foi sempre um amor e respeito muito grande pelo meu pai, né? A minha mãe, por uns motivos dela, eu sempre apanhei e, assim, sempre me machucou. Então, era aquela mágoa, né? Poxa, é minha mãe, né? Na minha cabeça, a criança não sofre. Na minha cabeça, a criança não sofre, não pode sofrer. Porque a gente que traz eles ao mundo, né? Eles não pedem para vir ao mundo. Sim. Então, uma criança tem que ter todo o amor e carinho. E a minha mãe falou: é isso, é frescura. Não liga, porque como eu tô no processo de separação, ela tá inventando isso, porque ela quer que eu volte com o pai dela.
E quando eu cheguei em casa, Adriana, aí eu falo que essa surra até hoje eu não esqueço. Não acredito, ela Sim. bateu em você. Sim, porque ela falou que eu tava inventando aquilo. Em nenhum momento ela chegou, filha, fala Não. mais sobre isso. Não. Meu Ela não Deus. falou. E eu falei pra ela, falei, mãe, ele mexeu comigo, isso tá acontecendo algumas vezes. Ele falou, mas você não entende? Se acontecer alguma coisa, você está provocando isso? Seu tio nos ajuda, seu tio é bom. E você não pode fazer isso, você vai matar sua avó. Então ali eu entendi que eu seria um problema. Então eu tava só, eu não podia pedir ajuda a ninguém. Meu pai, eu não me lembro assim de ter o meu pai são em casa. Sabe? Pra chegar e falar, pai, socorro. Não. Então você Porque nem tentou falar pra ele. Não, com meu pai não. Não, porque ia ter uma tragédia na família. Porque o meu pai, ele ia fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, não tinha acesso, assim. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de incomodar. Então, se a única pessoa que eu precisava pedir socorro não me ajudou, ou seria a professora ou minha própria mãe, então eu recuei. Eu recuei. Né? E depois disso, eu morava num bairro, isso cessou, parou, que aí ele não foi mais na minha casa, que aí ele não mexeu mais comigo. Foi quando eu mudei de um bairro para o outro. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu já tinha 12 anos e meio, quase para 13. Era no finalzinho de ano. Eu sou de junho, né? Eu me lembro que era em novembro, né? Mais ou menos assim, tinha 12 anos e meio. E aí nós mudamos de bairro, porque pelo processo da separação, né, teve que vender a casa para dividir o valor para cada um, né? E é um bairro ainda onde tinha um bar em frente à minha casa. Então é um bar muito movimentado, de entra e sai de pessoas. Então ali ele viu, ele ainda foi uma vez e falou que era pra gente manter, que nós tínhamos um relacionamento, que ele tinha selado comigo ele falou uma palavra que eu não vou lembrar, não é uma obrigação, é uma palavra que eu não vou me lembrar agora, mas ele tinha selado um pacto comigo e que eu ia ser esposa dele, que no momento certo ele ia voltar pra me buscar e pra gente se casar e ele ia me levar embora. Então, assim, eu estava proibida de namorar e ele seguia, aonde eu estava. Então, assim, ele sabia os meus passos, né? Então, ali cessou, ali parou, assim, esse martírio. E aí eu falo que aí começa o meu processo. O pós tudo isso, né? Porque aí eu já completo os meus 14 anos, aí venho meus 15 anos. E aí foi quando eu recebi o presente, que é o meu esposo. Que aí eu falo que a minha vida deu Mas uma aí grande virada. então, você conseguiu se relacionar. Você conseguiu olhar, então, para outro homem, Sim. né? Porque muitas mulheres que passam por isso Sim. acabam se fechando de uma forma, Sim. né? Que elas acham que todo homem que se aproxima Sim. vai fazer a mesma coisa com ela. Sim, né? mas assim, não foi fácil, assim, não foi, como eu posso dizer, não foi tudo belo, assim. Foi um grande processo, tanto na parte amorosa como na parte sexual, foi muito difícil, porque como eu não tinha me convertido, como não houve uma cura, então meio que tudo vinha à tona. E eu falo que o meu marido foi como um pedido de socorro. Porque eu conheci meu esposo. Você conheceu ele aonde? Nós éramos vizinhos. Eu ia levar minhas irmãs na escola e ele levava a irmã dele. E foi no ano novo de 95. Eu estava na porta da minha casa, chorando, e ele subiu que ele ia na casa de um amigo. Ele falou, mas por que você tá aí? E ali, nessa pergunta, eu contei um pouco da minha história. A gente ainda continuou um pouco amigos. E aí foi que ele me pediu em namoro. E demorou um pouco ainda para eu contar essa história. Então eu tinha um bloqueio. Não era tudo tão natural, tudo tão simples assim. Sim. Mas eu sabia que… Porque com 15 anos eu já entendia. Eu entendi o que aconteceu comigo, eu entendi o que era, né, uma relação sexual entre homem e mulher e o que era um abuso sexual. E naquela época, não é como hoje. Naquela época, você não tinha acesso, uma mãe, ela não sentava para explicar para a filha, olha, você vai ficar mocinha, você vai menstruar a partir de hoje. Então, a minha mãe mesmo, eu não conversei. Você aprendeu sozinha. Aconteceu, né? na escola, eu estava na escola, desesperada. Para você ter uma ideia, as meninas falaram, Andréia, mas você sentou na cama de quem? Quem você beijou? Porque você tá grávida. Nossa. A ignorância que a gente tinha. Desculpa. Por falta de conhecimento. Porque a gente não tinha.
Isso Sim. assim, na escola não se falava, em casa também, né? Porque eu me lembro da minha avó sempre cozinhando, sempre cuidando dos filhos, netos e marido. Minha mãe sempre trabalhando, meu pai o provedor. Então era essa vida, esse ciclo de vida, né? Então a gente não tinha esse acesso. Uhum. Então, com 15 anos, eu já entendi o que tinha acontecido. E eu sabia que o meu marido não ia, meu futuro marido, né, na época namorado, que isso não ia acontecer de novo, a não ser que eu quisesse, né? E aí foi essa mudança que eu falo que aí Deus foi o primeiro milagre, né? Uhum. Porque se não fosse o meu esposo, eu creio que a minha vida hoje seria diferente. Sim, sim. E aí você contou pra ele, então, pro seu namorado, seu esposo. Sim, Qual que é o nome sim, dele? Sandro. 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 Você contou, então, pro Sim, Sandro tudo o que aconteceu. sim, E ele te apoiou. sim. E aí vocês Apoiou. começaram a namorar. Sim. Namoraram por Não, quanto tempo? nem namoramos. Já casaram direto? Já? Né, porque, assim, nem namoramos, assim, não foi tão rápido que eu falei pra ele, não foi, ainda demorou um bom tempo ainda. Eu o conheci em 95, começamos a namorar há poucos meses, eu já engravidei. Uhum. E automaticamente, nós não ficamos 1 ano namorando, e eu já engravidei. Porque na minha cabeça era o único modo que eu poderia sair da minha casa. Que eu poderia sair daquele ambiente, que eu poderia viver uma vida minha. Uhum. Entendeu? Então, meio que foi proposital, né? A gravidez, né? E acho que com uns 2 anos, 3 anos. No começo nós morávamos juntos, né? Porque eu não era convertida ainda. Aí, acho que com uns 3 anos que eu fui contar pra ele. E assim, sentimento de revolta até hoje. Quando a gente Sim, conversa, eu imagino. ele não gosta muito, De assim. ouvir. Não, Uhum. ele não gosta. Eu falo que não é qualquer pessoa que aceita muito bem, que tem uma boa reação Uhum. ao ouvir, né? E desculpa te Sim. interrompendo, só voltando. As suas irmãs também sofreram a mesma coisa? Então, não sofreram assim como eu, né? Mas com um padrasto meu, né? Uhum. Uma delas, dele passar a mão, falar que ia cobrir elas menores de idade, ele era casado com a minha mãe, e de cobrir elas, mas passar a mão. Sim. Ele até comigo, ele tinha um hábito de quando ele abraçava as mulheres, ele automaticamente ele abraçava, mas passava a mão assim do lado, sabe, dos seios. Que Ele coisa, tinha essa gente. mania, era dele, era do mau caratismo dele mesmo. E a mesma coisa, ela foi falar com a minha mãe, né? E aí a minha mãe automaticamente falou: "Ah, mas é o diabo que tá usando, Meu né, pra destruir Senhor. meu casamento". Coisa na família Sim, mesmo, né? sim, é na família, é na família. Eu falo assim, eu e minhas irmãs, nós somos, não vou dizer pra você que somos unidas. Não, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho acesso muito às minhas irmãs. Eu falo que cada uma de nós tem a nossa dor, a nossa caixinha, Puxa. né? E quando eu falei pra elas que eu ia participar, né, Uhum. do podcast, e trouxe toda a memória, né, a nossa infância. Sim, sim, vem lembranças, Sim, né? sim, graças a Deus elas pegaram a minha mãe numa fase muito boa, que foi depois da conversão, né, que minha mãe já era convertida, outra cabeça, Uhum. né? E a gente trouxe à memória muitas coisas. E uma delas, que a Adriana falou isso pra mim, né? Eu já desconfiava, mas eu sou um tipo de pessoa que eu respeito você. Se você não quer me falar, ok, eu jamais eu vou invadir a sua vida. Uhum. E assim é com as minhas irmãs, até com a minha mãe, né? Até com a minha mãe, que depois da minha conversão, eu fui pedir perdão a ela, de toda a mágoa, de toda a ausência. É uma palavra horrível, mas de todo o ódio que eu sentia, né, pela ausência, porque na minha cabeça, Adriana, eu sempre, assim, não é um sonho, mas eu sempre idealizei, assim, família. O pai, a mãe, sabe? Os filhos. Uhum. Igual hoje, a minha tristeza é eu não poder reunir a minha família mãe, avó dos meus filhos, minhas irmãs. Sabe aquele sai da igreja, vai pra casa da Uhum. avó, faz aquela Aquele bagunça. almoço de Ai, domingo de é. comercial, né? Isso, a avó briga, fala, deixa o menino comer, sabe? Uhum. Deixa o menino. Ai, sabe assim? Isso Sempre vocês foi. não tiveram e não Não, e têm. não temos, não temos, assim. Cada um passa o seu domingo do seu jeito, Uhum. né? Hoje a minha mãe, ela mora distante da gente, mas por uma opção,
né? Porque ela quer viver a vida dela. Mas nos respeitamos, nos amamos, nos perdoamos. Só que eu falo que a minha mãe entrou numa caixinha. Se a gente vai conversar, se você for conversar com ela ou perguntar, ela vai falar, não me lembro disso. Não, isso não aconteceu. Puxa. Sim, mas a gente respeita, né? Porque cada um entende a sua dor de uma forma, né? E eu respeito muito a minha mãe assim por isso. E honro da forma que eu posso. É o que eu falei pra ela. Hoje, ela quer ser a mãe. Mas infelizmente a Andréia cresceu. Tô com 43 anos e não tem como mais, né? Sim, não dá pra voltar apagar ou voltar o que aconteceu. Mas eu louvo a Deus que hoje eu falo com toda a paz no meu coração, assim. Não tenho nenhuma mágoa da minha mãe, foi tudo liberado. Porque eu sou de falar. Doa quem doer, eu perco a amizade, mas eu sou de falar. Eu não morro, eu não durmo sem resolver nada. Olha, que coisa boa, né? Sim. Porque eu tava lendo que pessoas que passam por isso, por esse trauma, porque é um trauma que é emocional, um trauma físico, né? Que a gente vai falar sobre isso também. E uma das dificuldades é o falar. É o falar. Né? É o falar. Então, você poder falar, a gente vê como você é comunicativa. Isso é uma bênção. Dá pra ver que realmente é cura, né? É cura, é libertação, né? Ter esse sorriso no rosto, né? É Deus, né? É Deus. Você falou tudo, é Deus. Vamos falar também sobre esse processo. Só pra gente finalizar a parte, então, do seu… do casamento, né? Então, você… teve a sua filha. Sim. Minha bênção, meu presente. Conte da Jéssica. Nos conte. A Jéssica, gente, pra quem não sabe, está aqui nos bastidores. Ela que cuida das nossas redes sociais. Ela tem nos ajudado, assim, de uma forma incrível. E é uma bênção. Sim. Né? Olha lá, o olhinho já. É uma bênção. Nos conte da Jéssica. Sim, é uma bênção. E… muito nova, né? Com 16 anos, sem… Mãe assim, aos 16 anos. Aos 16 anos, sem saber, assim, de nada. Fui morar com a minha mãe, porque assim que eu descobri que estava grávida, meu esposo estava desempregado, e aí a gente foi outro processo também, né? Que a gente passou, assim, bem difícil. Por não aceitação, né? Porque naquela época, menor de idade, eu me lembro que ameaçaram até chamar a polícia, porque não era normal. Hoje sim, uma criança de 13 anos, a gente se escandaliza, mas ok, né? É normal. Naquela época, não. Na década de 96, não era normal, né? Então, meio que a gente saiu do bairro mesmo por ameaça, porque ameaçavam agredir minha mãe, e ela já não aguentava mais a acusação das pessoas. Pelo fato de você ter engravidado muito cedo, né? Mas as pessoas não conhecem a história, né? Sim. O julgamento vem em primeiro lugar. E fomos morar com ela, com a minha mãe, e aí nasceu Jéssica, graças a Deus, uma menina saudável, calma, maravilhosa. E falo que é um orgulho, né? Porque eu falo que Deus, ele tem propósitos, né? Mesmo que não fosse… assim, eu falo que a minha vida não se encaixa sem o nascimento dela, né? Porque aí começou todo o processo. Uma mãe que não se olhava no espelho, não tinha contato visual. Muitas vezes ela chorava e eu olhava para ela tão pequena e falava, chora, porque se eu choro de sofrimento, você também vai chorar. E isso me doía, porque ao mesmo tempo eu não sabia o que era cuidar. Eu via no pré-natal, via as mães passando a mão na barriga e eu não tinha o sentimento de pôr, né? E meu marido, ele sempre foi um homem muito carinhoso. A vida dele é essa menina. Então, né, tô aqui o nome dela, foi ele que escolheu, né? Jéssica, foi ele que escolheu. E uma coisa muito interessante que eu não falei, voltando um pouquinho atrás, para você ver como que a gente não pode nunca se esquecer do que Deus fez pela gente. No ocorrido da minha infância, ele falava que o sonho dele, esse meu tio abusador, era ter uma menina. A primeira filha dele ia se chamar Jéssica. Meu Deus. E hoje ele tem uma filha, minha prima se chama Jéssica. Não acredito. Pode acreditar. Meu E hoje, cada vez que eu falo o nome da minha filha e olho para ela, eu lembro do milagre. De que Deus existe, de que há cura. E do verdadeiro valor de Jesus Cristo, o sangue dele. Sim.
Porque eu falo que isso é a graça. Quando você conhece e entende o que é a graça, que aí a gente vai entrar no assunto do perdão, é sobre isso. Tem só a cicatriz. É só a cicatriz. A dor, ela não existe mais. Então, hoje eu falo isso com uma naturalidade que eu me assusto. Eu me assusto. Eu choro pelos milagres de Deus, assim. Por lembrar de tudo que o Senhor fez. Mas nunca de dor. É de emoção, não Sim, de dor. de né? gratidão. De gratidão. E como que foi isso? Como que isso aconteceu? Então, eu me converti com os 18 anos de idade, né? E antes, a Andréia, desse processo dos 9 até os 16 anos, até a minha conversão, eu era uma mulher muito amarga. Eu era muito infeliz. Naquela época, não tinha diagnóstico de depressão, síndrome do pânico, né? Hoje eu entendo que poderia ser isso. Então, assim, eu saía, eu me comunicava, tinha minha vida social com meu esposo, com amigos, tudo. Mas eu era muito infeliz. Eu era uma pessoa muito rixosa, muito invejosa, eu era muito amarga. Eu lembro que eu não tinha paladar. Eu tinha tanta dor, tanto física como interior, que eu não sentia gosto na comida. Então, tudo pra mim, eu era a pior pessoa do mundo, assim, sabe? Eu tinha aquilo comigo, aquela voz que martelava: a culpa é sua. A culpa é sua, você que me provocou. Olha que coisa. Então, isso foi durante muitos anos na minha vida. A culpa é minha, foi eu que provoquei. Meu Deus. E aquilo ficou. E eu lembro que numa crise, quando anoitecia, porque ele vinha muito cedo. Não era dia ainda. Eu não lembro o horário, mas eu me lembro de eu estar dormindo. Eu me lembro do trinco da porta. Você estava dormindo, Sim, então, e era nesse muito momento. cedo. Eu me lembro dele me descobrir, eu senti frio, me encolher toda. Então, Nossa. quando o entardecer vinha, quando começava a anoitecer, a minha garganta começava a fechar. Meu coração palpitava. E aquela voz, aquela cena, sempre na minha mente. E essas suas dores no corpo, né? Acredito que de tanto, né? Sim. O medo, O a gente medo. vai colocando tudo aqui nessa Sim. região, né? Sim, sim. Mas também o físico, do modo que ele pegava, né? Apertava. Porque eu me Nossa. debatia, eu falava: eu não quero, isso dói, não é legal. Tinha umas lutas físicas, Sim, então você e ele tentava assim. me segurava. Porque eu sempre, assim, antes, agora não, né? Mas na minha adolescência eu sempre fui muito magrinha, eu era uma formiguinha, né? Eu era muito magrinha, assim. Então, tinha esse contato um pouco mais forte da parte dele, né? E aí, voltando para minha conversão, eu ouvia muitas vozes. Eu não sabia se era minha, se era do inimigo, mas que toda vez falava. Eu me lembro que meu marido saiu nesse dia meio-dia para ir trabalhar e ele voltava só às 11 da noite. Chegava quase meia-noite em casa. E eu ouvia essa voz. Isso vai acontecer com a sua filha. A culpa é sua. Eu vou fazer pior do que eu fiz com você. E eu lembro que eu peguei a Jéssica, enrolei num cobertorzinho, descalço, saí perambulando na rua, desesperada. E eu me lembro de passar em frente ao local e alguém falar, um rapaz: você tá bem, mocinha? Eu falei: não, eu preciso de ajuda. Ele falou: olha, aqui é uma igreja. Nós vamos orar por você, entra. E aí eu entrei. Eu lembro de alguém tirando a Jéssica dos meus braços. Adriana, não lembra, eu brinco com o Senhor: pai, me traz a memória se eu te confessei. Porque eu me lembro de muita gente gritando assim, glorificando. Eu me lembro de muita gente chorando. E eu me lembro de um peso. Mas não era aquele peso que eu sentia. Era outro tipo de peso. E aí no meu ouvido, o Senhor falou: a partir de hoje, você toma o meu fardo que é leve e eu pego o teu. E a partir de hoje acabou o sofrimento. Hoje eu entendo o que foi o Espírito Santo de Deus, a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Que coisa linda, meu Deus. E aquele peso saiu. Não me lembro se eu confessei, eu me lembro de eu cair. Eu me lembro da voz da Jéssica ter cessado. Eu lembro de eu ficar surda, não conseguia ouvir. Você parou no tempo ali, né? Parei no tempo, essa é a palavra. E ali, me lembro de ter levantado, as pessoas falando comigo. Eu peguei a minha filha, ela estava dormindo já. E eu olhando para as pessoas, eu falando: o que aconteceu? Porque a presença foi tão forte que eu não conseguia mais ouvir nada. E ali começou, fiquei indo um tempo, mas essa igreja... eu nem me lembro mais o nome, eu não lembro se era Paz e Vida o nome dessa igreja. Ela se mudou. E foi aí aonde eu passei, para onde eu congreguei durante mais de 20 anos. Eu não me lembro exato, mas eu creio que Então uns 20 você anos. entrou lá e não saiu mais. Não saí mais. Não saí Olha. mais. Eu creio que eu confessei. Eu creio que o Senhor me aceitou.
né? Como eu falo pra ele, pai, o Senhor me aceitou, eu não te aceitei. O Senhor me aceitou. E aí começa a minha vida de conversão. Só que não de transformação. Não de cura dessa Não, ferida. Não. Né? E aí, Porque eu acredito que é um processo. É um processo. Né? Não é um de processo. um dia para o outro. Não. É um processo e você entender o que a palavra te diz. Né? Porque o Senhor, ele fala do fardo. Mas o que é o fardo? É tudo que a gente põe na gaveta e não quer tirar. É tudo que a gente acha que não precisa ser falado e nem confessado e nem resolvido, né? Então, eu vivia a minha vida normal. Então, digamos que eu colocava uma couraça, me vestia de uma personagem, vivia na igreja, ia pra oração, tudo ok. Só que aquela Andréia rixosa, aquela Andréia invejosa, porque muitas vezes eu via uma pessoa rir demais, mas aquela dor ainda estava. Aquela dor ainda permanecia dentro de mim. Você tinha um quartinho escuro Sim, dentro de você. Totalmente escuro. Né? Porque a minha oração era, Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, guarda minha filha, guarda o meu esposo, amém. Era uma coisa superficial. Mas porque você não queria tocar, né? Assim, sabe o que vou te confessar a verdade? Eu achava que Deus, ele não via o meu oculto. Porque até então eu não tinha tido contato com a palavra. Eu só tinha o confessado. Então eu não o conhecia. Então eu louvava. Eu ouvia a palavra ali, mas vim embora para minha casa. E ali eu fui num chá de mulheres que aquela moça falou sobre a importância da palavra do Senhor, de ler a Bíblia. E ali eu comecei. Eu lembro que eu ganhei uma Bíblia da mulher e eu não entendi. Eu falava, Senhor, eu não estou entendendo. Eu preciso que o Senhor me explique. E eu gosto muito do R.R. Soares. E aí, Deus, assim, fazia com que ele explicasse. Era sempre nas quartas-feiras, às 15 horas. E ali eu ligava a televisão e aquela palavra que eu não entendia era o que ele estava explicando. E ali eu comecei a entender que pecado tem nome, que você precisa falar, que Deus, ele tudo vê. Aonde a ultrassom não alcança, ele alcança. E ainda, como diz a palavra, o que eu nem penso, daqui 5 segundos ele já sabe. Ele sabe de tudo. E que eu precisava conversar. Só que aí, há um ponto. Eu tinha raiva. Raiva de Deus. Essa é a palavra que eu usei com ele. Porque eu falava, Deus, eu sempre tive na minha mente que criança não sofre. Sim. E ali veio... Assim, na semana eu precisava me batizar, porque eu já tinha 1 ano que eu estava nessa igreja. E o pastor falando, Andréia, você tem que se batizar. Mas eu era amigada. Eu falei, pastor, deixa eu me casar primeiro. Depois eu quero fazer tudo certo. Depois eu me batizo. Porque tinha uma pendência, eu sabia que tinha uma pendência. E o primeiro estudo que eu fiz foi o estudo de Paulo, da transformação dele, né? E aí eu entendi que tinha que haver um conserto. E aí eu me lembro que teve uma irmã, foi final de ano, né? Porque assim, meu esposo, ele sempre trabalhou, mas a gente sempre foi muito simples, né? A gente não tinha, assim, R$1.000 pra fazer uma ceia, pra chamar todo mundo, né? E eu me lembro que uma irmã, ela chegou pra mim e falou, ai menina, você acredita que eu tive que jogar fora, porque eu ganhei tantas coisas? E eu me lembro que aquilo me subiu uma ira. Eu vim pra casa o caminho inteiro chorando, falando, Deus. E eu fiz minha ceia com R$20, eu comprei um frango e vim reclamando com Deus. E eu me lembro que meu esposo foi trabalhar à noite, que na época ele era folguista, foi tirar folga do rapaz. E eu coloquei a Jéssica pra dormir. E eu tomei um banho, sabe, dos pés à cabeça. Fiquei, acho que 1 hora naquele chuveiro. Fiz uma xícara de café, fiz 2. Coloquei a minha e a de Jesus. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor sente aqui. Porque se o Senhor realmente existe, eu vou ter que ver a tua manifestação, porque eu não estou conseguindo sozinha. E ali eu falei com Deus. Eu estou com raiva, eu estou tão machucada, olha o que ele fez, onde o Senhor estava. Eu era uma criança, eu era inocente, eu era inofensiva. E onde o Senhor estava? E veio tantos questionamentos. Ali foi muitas horas, eu nem te digo quantas horas eu fiquei ali. Porque eu me lembro de eu ouvir o galo cantar. Nossa. Isso era à noite, eu tinha chegado do culto, já era umas 8:45. Você estava realmente na presença. Eu precisava daquilo.
Eu precisava. E eu lembro que eu estava assistindo televisão. Tinha acabado a novela, tava assistindo televisão. E eu me lembro, Adriana, do tempo parar. Eu não ouvi mais nada. Aquela mesma voz do princípio veio. A mesma voz. E ali eu entendi o que é o perdão. O que é a graça. E depois, eu vou já falar como foi esse encontro com Deus. Assim que eu terminei, o Senhor falou, você agora, antes de dormir, você vai ler o livro de Jonas. E a hora que eu abri, estava ali. Onde você estava, Andréia, quando eu formei o mundo. Deus falando com Jonas. Sim. Com Jonas não, com Jó. Foi com Jó? Foi, me desculpa, eu esqueci agora. Quando Deus falou com Jó. Onde você estava, quando Jó o questionou. Quando eu formei o mundo. Quando eu fiz os céus e as estrelas, aonde você estava? E ali eu entendi que eu estava no meu papel de vítima, de coitada. Que eu não tinha entendido que Jesus ele pode curar, ele pode libertar, que ele morreu por mim. E ali voltando, quando ele parou, o tempo parou, a presença do Senhor veio, invadiu ali a minha sala. E o Senhor falou, você não luta contra a carne, você não luta contra o homem. O homem tem a sua parcela de culpa, mas você luta contra o inimigo. Ninguém nasce para fazer maldade. Todos nós somos filhos do pecado, sim. Mas o homem sem Deus, ele não é nada, ele é uma arma do inimigo. Vai procurar a história da sua família. Vai procurar quem são. E eu descobri muita coisa que você nem imagina. É mesmo. Da minha avó, de coisas Isso já assim acontecia, horríveis. então. Sim, Já era uma sucessão. totalmente. Do meu próprio avô, assim, chegar alcoolizado em casa e mandar escolher as filhas. Meu Deus. E aí eu tive que fazer essa pesquisa sobre a minha família. Isso não isenta o crime que meu Sim. tio fez. Mas eu entendi que, como diz, a ausência de luz é as trevas. Então ali ele estava sendo usado. Ali foi algo maligno. E aí vem. Chorei, falei com o Senhor, pedi perdão a ele, falei para que ele tirasse aquela dor. E ali o Senhor continuou falando, minha filha, ninguém responde mal porque simplesmente está mal. Muitas vezes a pessoa está ferida, as pessoas estão com dor, porque ferido fere, né? Ninguém vai fazer um mal para um cachorro, sendo que um cachorro voltou e fez um mal para a pessoa. Então, eu ali falei, Senhor, me faça entender, porque eu, por conta própria, eu não consigo. E foi aí que o Senhor falou, vai ler o livro de Jó. Que fala, né? Depois que ele passou por todo aquele processo de dor, ele vem e questiona ao Senhor. E tem aquela passagem linda que ele fala sobre tudo isso. E ali eu me levantei, Se recompôs. me recompus, né? Não consegui dormir mais. E eu falei para o Senhor, naquele mesmo dia, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer? Eu preciso que o Senhor me diga o que eu posso fazer. Porque isso tem que resolver de alguma forma, porque eu não vou me batizar dessa forma. Porque eu estou vivendo no engano. Eu não posso simplesmente pegar, porque eu falo que tudo que você toca é santo. Então eu cuidava de um grupo de louvor. Eu não podia louvar, quebranta-me, né? Eu perdoo. Sendo que eu estou machucada por dentro. Sim. Eu não posso ajudar uma mulher se eu estou machucada, né? Então eu precisava entender esse processo. E ali eu orando, eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda. O Senhor falou, você vai falar com ele. Com o meu com tio. Abusador. Com o meu tio. Você vai falar com ele. Uma semana antes do meu batismo. E na época tinha orelhão, não tinha celular. Não tinha telefone residencial. E eu liguei no orelhão e falei, vó, o tio tá em casa? Ele falou, não, minha filha, o tio não tá. Falei, vó, fala pra ele que eu preciso falar com ele. E eu preciso que ele vá ali no shopping. Acho que Shopping Interlagos. Minha avó morava ali no Birajara. E eu preciso falar com ele, vó. Tal horário. E para minha surpresa, ele chegou. Eu cheguei, ele estava lá. Nossa, Andréia. Sim.
Aí agora você me dê suas mãos, que eu Que vou coragem. fazer exatamente a cena. Eu cheguei, falei, benção, tio. Aí ele pegou, colocou as mãos dele na minha. Falou, nossa, como você tá linda. Você é a mesma menina de sempre. E ali eu tirei a minha mão. E olhando pra mim. E ele falou, o que você quer com o tio? E eu falei pra ele, olha, tio, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu estou casada. Ele falou, você é feliz? Eu falei, sim, eu sou feliz. Tenho uma filha. Ele falou, a avó falou. A avó falou que você tem uma filha. Que nesse tempo, ele se mudou. Porque já era prática dele. Ele fazia, ele não mexia, mas ele olhava. Então, as pessoas que cuidavam do bairro mandaram ele embora. Então, ele saiu da casa da minha avó, ele morava muito longe. Então, não era, assim, sempre que ele vinha, né? E aí, eu falei pra ele que eu tinha me convertido, eu tinha aceitado a Jesus, que eu era uma nova pessoa. E que a partir daquele momento, eu estava pedindo perdão a ele. Falei, tio, eu te peço perdão em nome de Jesus. E eu oro por você a partir de hoje. E aí ele virava a cabeça e falava, nossa, mas você é linda. Até o seu cheiro é como antes. Meu Deus. E ali eu não quis mais saber do assunto. Só falei também super rápido, mas olhando pra ele. Falei do perdão. E me levantei. Eu não sentia meus pés. Eu imagino. Sabe, assim, um abraço do Senhor era tão forte. Era uma coisa maravilhosa. E ali eu levantei e fui-me embora. E naquela semana que eu me batizei, que foi em 2003. Aquela semana a minha oração foi de gratidão, a dor ainda não tinha saído. Tinha um alívio. Eu falei, Senhor, eu não sei quanto tempo há esse processo, mas eu creio nas águas. Eu sou uma velha criatura, mesmo confessando o Senhor. Que eu falo, brinco com Deus, né? Eu te confessei, Senhor. E eu falei, Deus, essa barata, que eu me senti uma barata, sabe? Cascuda, que todo mundo queria bater. E eu falei, pai, eu quero descer aquelas águas. Eu falei, longe de mim chegar perto do teu batismo, mas eu quero aquela pombinha do Espírito Santo, sabe? Que o Senhor emerge junto comigo. Eu quero descer como uma barata e voltar como uma borboleta, Senhor. Eu quero a alegria que a tua palavra diz. Eu quero viver o que essa palavra fala, porque a palavra é viva, Deus. Eu quero que essa inveja saia. Eu quero ser feliz e fiel ao pouco. Eu quero poder amar minha filha. Eu quero poder dizer, eu te amo. Eu quero poder ter o arroz. Mas assim, te glorificar. Falei, Deus, eu quero sorrir mesmo que eu esteja em luto. Eu quero viver, eu preciso viver isso. Obrigada. E essa foi a minha oração durante a semana. Eu falei, Deus, eu só vou me batizar se o Senhor, por favor, me conceder essa graça. Porque senão não vai valer de nada. E assim foi, Adriana. Eu me batizei. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu me levantei. Eu falo que... Eu brinco, né, com as minhas amigas mais íntimas, que eu sou o sal do Himalaia. Eu sou um sal tão caro, sabe? Eu sou um sal fino, que saboreia, sabe? Eu falo que Jesus entrou de uma forma e fez isso aqui, ó, no meu coração. Então, hoje é essa Andreia. Hoje você pode dizer que você é curada? Hoje eu sou. Assim que eu me levantei daquelas águas, eu lembro que eu fui para trocar roupa e pela primeira vez eu me olhei no espelho. Eu consegui me olhar, porque eu não me olhava. É mesmo? Não me olhava. Não, porque eu me sentia suja, né? Eu me sentia indigna, até de olhar, né? Isso, quantos anos você estava? Você lembra? Uns 19 anos. 19 anos. Era uma menina, né? E assim, eu me lembro até que eu saí, tinha o pastor que me batizou, o pastor Edson. E eu olhei bem dentro do olho dele. Aí ele, Deus te abençoe, irmã. E eu parado olhando pra ele, porque eu não tinha contato visual com ninguém. E ele, irmã, Deus te abençoe, me solta. Eu falei, posso te dar um abraço? E abracei ele com tanta felicidade, porque eu queria abraçar todo mundo, eu queria olhar todo mundo nos olhos. E continuou o processo, a alegria de viver. Então, hoje eu digo que em casa ninguém sai sem dizer eu te amo.
Todos mesmo. os dias. E como que é o relacionamento hoje, você com os seus filhos? É uma benção. Eu falo que eu sou a pior mãe do mundo. Sou muito boba, sou muito feliz. Você quebrou o ciclo, Sim, né? sim. E aí, o melhor de tudo é que o Senhor me ensinou. Ele me ensinou como eu me vestir. Ele me ensinou que eu, que eu sou única, que eu sou filha. E que eu tenho que ter empatia, eu tenho que entender você, reconhecer a sua história e orar por você. E entender que a minha luta não é contra as pessoas, mas contra os principados, que o inferno existe, o diabo existe, ele é real. E que para mim viver o futuro, eu tenho que resolver o meu passado. E falar, independente de qualquer coisa, falar. Confessar mesmo, né? Confessar. Falar, Senhor, eu não gostei do que o Senhor fez. O Senhor é soberano, o Senhor pode tudo, mas me doeu. Falar com o Senhor, ser sincero com Ele. Quantas vezes eu falo pro Senhor, Senhor, eu preciso da minha casa, eu sei que não há necessidade, mas Pai, tá difícil, passa ano, entra ano. O Senhor, Ele sabe das minhas mazelas, o Senhor, Ele sabe das minhas dificuldades. Eu falo que eu sou a filha mais chorona que Ele tem na vida. Porque eu falo aqui, ó, eu tô aqui, Ele tá aqui. Tô sentindo ele não sai. E tudo que eu preciso, ele é a minha vida. Eu falo que pode me faltar tudo, menos ele. Ele é o ar. Sim, sim. E você sente que essa sua dor é o seu ministério? Sim. Você consegue ajudar outras pessoas Sim. que passaram por isso? Sim, de certa forma, sim. E trazer as mulheres para a realidade. A pastora Cris falou na sexta-feira uma frase que resume a minha vida. Nada é sobre a Andréia. Tudo sobre Deus. Ela não falou Andréia, mas não é sobre nós, é sobre Deus. Deus, ele é simples. A palavra dele é simples, é só viver, é você renunciar. Ele tem que aparecer, a glória é para ele. E quem somos nós para questioná-lo? O porquê? Eu poderia estar na depressão, eu poderia estar, ai, coitada de mim, ai, eu sou tão, ai, tadinha de mim. Não. Mas eu escolhi viver, eu escolhi amar e cuidar dos meus filhos. Eu sempre tive contato com a minha filha, olhando. Eu sabia, eu sempre confiei nela. Então, assim, sempre de olhar, de observar os filhos, de ter tempo com os meus filhos, de orar por eles, né? Então, isso o Senhor me ensinou. Não foi ninguém, não foi nenhuma mentora, não foi o YouTube, não foi ninguém, foi o Senhor. Obviamente, a leitura da palavra que é muito importante. Mas hoje, Adriana, eu falo que não tem um dia que, assim, que eu não agradeça ao Senhor. Por tudo, assim. Pode estar mais difícil que for. E, assim, eu não ponho mais uma máscara. Eu sou isso. Eu sou dessa forma. Eu tava lá em casa pensando, eu falei, Senhor, a Adriana, ela é tão educada, ela fala baixo. Eu falei, ai, Senhor, né, me dá um controle. Mas o Senhor falou, é você, minha filha, seja você. Seja autêntica, porque Sim. hoje você não consegue fingir. Não e mais. amém por isso, Sim. que é o que Deus espera da gente. Exato, né? exato. Que a gente Nós seja nascemos para autêntico. isso. É o valor ao sangue de Jesus. Porque nós vamos sofrer, claro que vamos sofrer. Claro que vai ter uma hora que, como várias vezes, conversei com você nos bastidores, de enfermidade que eu passei. Mas, e aí? Eu tenho que agradecer ao Senhor. Se vier o luto, Senhor, me ajuda. Eu sozinha eu não consigo, mas obrigada por esse tempo. Senhor, faltou o gás, eu não tenho condição. Senhor, por favor, me ajude. Se ajudar, ok. Se não ajudar também, ok, também amém. Porque é sobre o que Ele é, não o que Ele pode me dar. É sobre quem é o Senhor. Que Ele realmente Ele transforma, Ele cura de dentro para fora. Só que isso eu tenho que me colocar num papel de criatura. Criatura que eu posso dizer assim, que eu não posso jamais colocar Deus na parede. Nunca, Senhor, por quê? Por quê? Não. Ele é Deus, Ele é soberano. A gente planta e a gente colhe. A gente passa por muitas coisas por nossas escolhas. Mas em tudo o Senhor está conosco. Mas eu jamais posso questioná-lo, o porquê das coisas. Então, o que eu falei para o Senhor, assim que eu subi daquelas águas, Senhor, assim como o Senhor me diz, eu vou fazer.
essa história está no mar do esquecimento. O Senhor falou, não, aí que começa. Porque eu vou pôr pessoas do seu lado. Então, assim, o Senhor já ajudou e curou mulheres que não chegou ao abuso total, mas simplesmente mexeu. E mulheres hoje casadas que não conseguem ter relação sexual com seu esposo. Porque um tio, um pastor, um vizinho, um pai. E através dessa conversa, de entender que o perdão não é porque eu sou boa, não. Porque se eu não perdoar, eu não sou perdoada. E a minha luta é contra o inimigo, não é contra a pessoa. O que é dela tá guardado. Sim, sim. Né? Meu tio é vivo hoje, não tenho contato, converso de vez em quando com a filha dele. Até esses dias soube que ele estava doente, eu orei por ele. Mas essa conversa a gente não tem mais, né? Cada um tá no seu canto. E assim, é engraçado porque quem ouve isso, né? Quem não tem a Cristo, Sim. acha, gente, que loucura. Sim. Que é isso? Por que ela não denunciou? Por que ela não fez a justiça com as próprias mãos? Porque parece loucura mesmo. Né? Mas o evangelho é essa loucura. É essa né? loucura. E não tinha como denunciar, até porque, como já tinha passado muitos anos, hoje eu vou falar o quê? Eu vou desenterrar algo. Querendo ou não, vai ferir a família, porque tem a filha dele, tem os netos dele. E, obviamente, já chegou pessoas pra mim e falou, olha, se você quiser, a gente faz justiça. A gente faz. Só que eu falei, não. A justiça é de Deus, não é minha. Sim. É minha. E teve como eu te falei nos bastidores, até uma prima minha que eu contei. E o namorado dela deu uma surra enorme nele. E depois disso, ele não apareceu mais no bairro. Mas assim, machucaram, quase morreu. Então, eu falo que a justiça ela é somente de Deus. Eu não tenho direito, né? Porque eu tenho que me colocar no papel de filha. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E Ele faz. Eu só sou uma simples serva, né? Até brinquei com o irmão hoje, no culto da manhã, que eu falei, eu nasci para servir. Eu amo servir, eu sou escandalosa, eu gosto de dar risada, eu gosto de colocar minhas tranças de outras cores, porque eu exalo aquilo que o Senhor é para mim. Coisa que eu nunca tive na vida, que era a alegria. Então, hoje eu falo que eu exalo Jesus Cristo. Amém, amém. É isso. É tudo para a honra e glória dele. É tudo para Ele. Né? A minha vida. Eu falo que eu não sou nada, mas se eu posso dizer que eu sou alguma coisa, é dele. E, nossa, duas choronas aqui, né? Porque não tem como falar de Jesus e não se emocionar. Não. Né? Sobre quem ele é. E nós somos limitados, Adriana. Nós somos totalmente limitados. A gente não conhece o Deus que a gente serve. A voz dele, quem já ouviu, quebra tudo. Quando eu vi um massacre que teve um pai chegar e falar, o rapaz tinha acabado de matar o filho. Meu marido ficou revoltado. Eu falei, eu não julgo porque eu fiz isso. Eu tive que liberar. Mas ele falou, como liberar, Andréia? Eu falei, em Deus. Porque se meu tio se arrepender hoje, o Senhor vai esquecer tudo. Porque a graça alcança todas as pessoas. A graça, ela faz isso. O amor de Deus faz isso. Então, é isso que o Senhor me fez entender, é a graça. Eu tenho que entender que o diabo ele existe, que ele é ruim. Muitas vezes a gente olha o que Deus não fez, mas não o que o diabo fez. É mais fácil a gente culpar a Deus e não a quem está atrás daquela pessoa. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, ferido, triste com Deus. Mas por que ela tem filho? Porque eu não tenho. Porque o marido dela não tá na igreja, o meu não tá. Eu sou boa, eu canto, eu limpo, eu faço tanta coisa, mas não é sobre nós. Muitas vezes a prova é um tratamento do meu coração. Porque quem seria a Andréia? Quem seria eu? Seria uma rastejante, seria uma coitada. Os meus filhos poderiam hoje tá aí com ansiedade, vida. Por quê? Porque eu, como mãe, ia passar isso para eles. Eu lembro que a minha filha com 1 ano e 8 meses, ela não vai lembrar, obviamente, eu pedi perdão. Olhando no olho dela, falei, filha, me perdoa, mamãe te ama. Hoje eu posso dizer, porque Deus me ensinou. E hoje, todos os dias eu falo pra ela, eu te amo.
ela, meu genro, que é o presente de Deus para minha vida, o meu esposo, meu filho, Amém, que eu falo amém. que é o meu milagrinho. E pra gente encerrar esse momento tão maravilhoso, eu queria pegar de surpresa ela. Jéssica, por favor, vem aqui dar um abraço na sua mãe. E eu não tenho nem palavras para encerrar esse episódio. Eu já Amém. sabia que ia ser impactante, já sabia que ia ser emocionante, mas que Sim. Deus te abençoe, Amém. tá? E que você Amém. continue brilhando. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Até o próximo. Te amo, meu amor. Ai, gente, não consegui.